versículo 25. Gênesis capítulo 9, versículo 25. Gênesis capítulo 9, versículo 25, amém? Amém. Diz assim: E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja o seu irmão. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. E foram todos os seus dias, dias de Noé, 900 anos, e morreu. Amém? Amém. Toma um assento em nome de Jesus. Baixinho, o microfone na frente, uma vez. Amados e queridos irmãos, estamos mais uma noite na presença de Deus, aonde o Senhor nos deu o privilégio de estarmos juntos, mais uma noite maravilhosa. E agora o Senhor nos concede algo para nós compartilhar com todos nós. Tem pregador que diz que vai pregar, que vai falar com a igreja. Não, nós vamos falar com todos nós, através da Bíblia Sagrada. E quero falar a respeito da quebra da maldição. Muitos já foram em alguns cultos da quebra de maldição, mas eu quero falar algo muito importante nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Serei fiel naquilo que Deus tem ao meu coração e compartilharei com a igreja juntamente aquilo que Deus tem falado à minha alma. Livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 25, nós observamos a palavra de Deus, onde Noé planta uma vinha. Quando Noé planta uma vinha, ele vai, planta, logo depois, ele colhe depois de alguns tempos, e a Bíblia vai dizer que ele fica, então, certo dia, ele colhe e fica embriagado. E a Bíblia vai dizer que ele fica nu, e os filhos ali com vergonha tampam os olhos, coloca um pano sobre o pai, e depois, no dia de amanhã, no outro dia, então ele amaldiçoa Canaã, filho de Sem. E entramos aqui nessa noite para entender que em toda a Bíblia, Deus vem se manifestando para quebrar maldição. Em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. Então, por isso, estou iniciando no livro de Gênesis, já no início da Bíblia. A Bíblia vai aqui nos dar várias respaldos para falarmos a respeito da maldição. Aqui está um homem por nome Noé. A Bíblia diz que Deus olha para a terra e disse: eu me arrependo de ter feito o homem. É verdade. Mas logo depois Deus olha para Noé, disse: esse aí é diferente. Esse homem é diferenciado. Observa que o próprio homem, que era uma bênção, agora está, devido ao álcool, ele está amaldiçoando um dos filhos do seu próprio filho. Observa que a maldição vem já da palavra de alguém.
A maldição já vem da palavra de uma pessoa. Então existem pessoas que com uma palavra ela amaldiçoa alguém que aqui está, ou alguém da nossa casa, ou alguém da nossa família. Está amaldiçoando, Deus não acha por bem, porque o Senhor tem por plano é abençoar o povo de Deus. Amém. O plano de Deus não é amaldiçoar ninguém, porque Deus não criou a maldição. É o ser humano, em sua consciência, é quem deseja o mal de alguém. É o ser humano que, em sua consciência má, deseja o mal para alguém sobre a terra. Agora nós entendemos que Deus está entrando diante de alguém que é uma bênção, mas por um pecado ele amaldiçoa com os lábios alguém da própria casa. Então eu quero aqui também compartilhar com a igreja no livro de Números, por favor. Livro de Números, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. Você abra o livro de Números, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor, que abençoasse a Israel, não foi esta vez, como dantes o encontrou no encantamento, mas pôs o seu rosto para o deserto. Amém? Números 24, versículo de número 1. Nós entendemos que agora, aqui Noé amaldiçoou o filho, do filho do seu filho. E agora nós entendemos que Balaão entra e quer amaldiçoar não um filho, mas ele quer amaldiçoar toda Israel. Ele quer amaldiçoar toda Israel. Observa que desde o livro da criação, nós observamos que a maldição vem vindo por alguém, não por Deus, por um ser humano na terra. E agora nós entendemos que o ser humano que está na terra está muitas vezes na prática do erro, está querendo amaldiçoar alguém que Deus está abençoando. Aleluia! Está querendo através do seu lábio amaldiçoar. Existe alguém que disse, olha, palavra de profeta, ninguém quebra essa maldição. Para a palavra de profeta que está fora da Escritura. O profeta que está fora da Escritura, para mim, não é profeta. Porque o profeta que está dentro da Escritura, ele vai pregar o que está na Bíblia Sagrada. Ele vai pregar o que está dentro da palavra de Deus. E agora eu venho juntamente com você para entender que Deus nessa noite está também nos dizendo, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo de número 5, aonde veio então alguma coisa ali dizendo que a maldade viria sobre o pai e viria também sobre os filhos. Ali não estava querendo dizer que Deus iria amaldiçoar os filhos por algum erro do pai, ou amaldiçoar os filhos através do erro do pai. Deus estava dizendo, a maldade que alguém cometera virá sobre a família, no sentido de alguém não estando preparado diante da presença de Deus. De uma pessoa que não está preparada, ou não está com a Bíblia na alma, ou não está na leitura bíblica, esta pessoa, ela pode receber o mal. Um exemplo, um pai que é bêbado, um filho pode ser bêbado?
se ele continuar junto com o pai todo dia, no mesmo sentido, daqui a pouco o filho também vai estar bebendo. Mas o Senhor está dizendo, nessa noite, eu irei quebrar através da minha palavra maldição hereditária que vem da geração de alguém, que vem da geração da primeira geração, da segunda geração, da terceira geração. Observa que alguma geração que está no Novo Testamento, que está no Antigo Testamento, algumas delas foram amaldiçoadas pelos lábios de alguém. Mas Deus entra sempre em ação quando tem alguém em oração. Quando existe alguém orando ou quando existe alguém na presença de Deus, Deus se manifesta para quebrar maldição. Primeiro Deus começa o livro de Gênesis dizendo que o céu e a terra que ele criou, ou a lua, ou as estrelas, tudo que ele criou, primeiro ele vai dizer que tudo isso é bom. Então não é amaldiçoado. Tudo isso é bom. Então eu quero, por meio da Bíblia, decretar que a sua casa, que a sua família, que o seu lar está agora, a partir da Bíblia, está sendo livre da maldição dos lábios que alguém professara, da boca de alguém que tem falado contra a sua vida. Já quero aqui, por meio da Bíblia, entrar na segunda marcha agora aqui, em nome do Senhor Jesus. Quero aqui decretar Gênesis, a criação. Então na criação Deus criou, e agora alguém vem para amaldiçoar a própria casa devido ao álcool que toma conta da pessoa. Então uma pessoa drogada, a pessoa cheia de álcool está fora da consciência. Então quem está fora da consciência não pode amaldiçoar quem está na santidade diante de Deus, quem está na santidade diante da Bíblia, quem está com Deus. Esta pessoa não é amaldiçoada na terra. Aleluia! Essa pessoa não é amaldiçoada. Primeiro, antes dele amaldiçoar, primeiro ele faz um pacto com Deus. Ali, Deus faz um pacto com Noé, dizendo: olha, Noé, os homens antes de ti errou, mas agora eu faço uma aliança contigo, Noé. Eu imagino Deus entrando nessa igreja nessa noite, por meio da Bíblia, e fazendo uma aliança com todos nós aqui nessa noite. E Deus, por meio da Bíblia, está dizendo: ei, Canaã, tu não é bem maldito, tu é uma pessoa abençoada através da palavra. Agora eu quero aqui, por meio da Bíblia, dizer algo ao seu coração. Deus começa a Bíblia e vai dizendo: olha, o homem está sobre a terra, mas o homem está só, está sozinho. Observa, vamos observar a Bíblia. A Bíblia vai dizer que Deus está em conversação ou em diálogo com os anjos. Os anjos estão diante de Deus e todos estão em conversa. A Bíblia vai dizer então que os cabeça branca, porque a Bíblia diz, trata os anjos como ancião. 24 anciãos estão no céu. E os 24 anciãos que estão no céu estão dizendo assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então desde o céu não tem maldição nenhuma, porque no céu já há um ambiente de adoração. Mas ele disse assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem. Quando fala façamos, está falando com mais pessoa. Ou quando fala faço, eu estou falando sozinho. Quando fala façamos, está tendo um diálogo com outras pessoas. Agora eu entendo que Deus, os anjos e Jesus está querendo criar alguém que tenha a semelhança dele e colocar na terra.
Imagina alguém que tem a semelhança dele na terra, que adora ele. Você vai entrar comigo na minha mente e vai imaginar. Deus fez o homem à imagem e semelhança dele. Então jamais Deus vai criar alguém amaldiçoado na terra. É verdade. Jamais Deus vai criar alguém amaldiçoado. Deus vai criar alguém que ele mesmo fez segundo a sua semelhança para colocar num lugar abençoado. Então entra comigo e entende que Deus coloca Adão. Adão está cuidando do jardim. Adão está cuidando dos animais. Está solido, mas está cuidando ali do jardim. A Bíblia vai dizer que havia animais, cada animal tinha sua parceira. Então, havia o jardim e havia um rio de 4 braços. Este rio tinha 4 braços para sustentar todo o jardim do Éden, para que o jardim do Éden pudesse continuar verdejante. Ali o jardim havia um rio, e este rio havia 4 braços para que o jardim viesse ser um jardim especial, para que também os animais viessem comer da grama ou do fruto que ali está sobre a terra. E agora o Senhor disse: olha, a primeira pessoa que eu vou abençoar na terra é Adão. Eu vou dar um sono a ele, ele vai dormir por um período, e eu vou fazer com que ele durma. Vou tirar da costela para andar junto, lado a lado. E então, devido ao sono, tiro da costela e faço alguém. Ela foi tirada da costela. Né? A primeira pessoa abençoada foi Adão. Adão foi criado do barro, não foi? Quando Adão foi criado do barro, ele não podia andar, ele não podia enxergar, ele não podia se mover porque era um boneco. Boneco não faz nada. Mas então Deus olha e diz: ele é um boneco, agora eu tenho que fazer algo. Deus assopra dele a vida e dá para o homem. Quando Deus sopra de Deus o fôlego e dá para o homem se põe de pé e diz: Deus, este é varão. Este é um varão, um homem. Glória a Deus, aleluia. Este é um varão, um homem. E aí então ele anda, começa a respirar a vida que Deus deu a ele. Começa a enxergar. Começa a ver a criação do jardim do Éden. Começa a ver o rio, começa a ver a grama, começa a ver os animais. Mas logo depois de alguns dias, Deus tira da costela dele e faz Eva. E coloca um do lado do outro. Adão não cuida do jardim sozinho. Eva junto com ele cuidava do jardim. E então os dois, colocados na terra, criado para fazer o cuidado do jardim e o cuidado dos animais. E Deus cuidando deles dentro do jardim. Deus estava dizendo: esta primeira criação não é amaldiçoada, porque não havia nenhum homem para proferir palavra de maldição para o casal, porque o casal estava debaixo da bênção de Deus. Amém, Jesus. O casal estava debaixo da bênção de Deus. E em todo o livro de Gênesis, nós vamos ver pessoas que foram levantadas e por um período parece que veio uma escassez, veio uma luta desenfreada e um momento difícil. Deus levanta Jacó, Jacó é abençoado. Deus levanta José, José é abençoado, mas é desprezado pelos próprios irmãos. Os próprios irmãos não queriam que José fosse abençoado. E então os próprios irmãos vendem ele para o Egito. O que Deus está querendo dizer é que existe pessoa que tem prazer em nos amaldiçoar. Existe pessoa que tem prazer em amaldiçoar a família do pastor, a família da membresia, a família da igreja.
Existem pessoas que não são da igreja. Olha o que acontece. A Bíblia vai dizer no livro de Samuel. A Bíblia diz assim, que havia então Samuel falecido. Aí um tal de Saul se levanta e vai até uma bruxa. Chega até a bruxa, ele profere a ela: olha, eu quero conversar com Samuel. E então a filha do diabo ali se manifestou para dizer que ali havia o espírito de Samuel para falar com Saul. Como o espírito vai falar se já está morto? Morto não levanta. Jó capítulo 14, versículo 14. O que morreu foi e não pode tornar a viver novamente. Então Deus estava dizendo: olha, Saul comete vários erros, comete várias práticas errôneas. Agora, através de uma bruxa que quer amaldiçoar alguém, a bruxa quer amaldiçoar casamento, a bruxa quer amaldiçoar filho, jovem, moço, moça. O intuito do diabo é levantar feiticeiro, bruxo, é levantar pai de santo na terra. Para quê? Para trazer maldição. Enquanto a igreja está no ajuno, enquanto a igreja está na oração, existem bruxos no Brasil e fora do Brasil, jejuando para que a igreja feche a porta. Para que a igreja feche a porta. Mas eu vim debaixo da palavra entender e ensinar a você. Quando Deus está em uma nação, quando Deus está com uma igreja, não adianta bruxo, não adianta agoreiro, não adianta feiticeiro, não adianta filho de diabo se levantar para amaldiçoar. Não adianta abrir a boca na hora errada. Não adianta abrir a boca para amaldiçoar. Porque nessa noite Deus me trouxe como profeta bíblico para te dizer: a maldição que estava na tua casa, a maldição que estava na tua família, a maldição que estava por boca de profeta que não conhece Bíblia e veio nesse altar para profetizar. Eu venho diante da Bíblia para profetizar. Esta igreja não vai fechar, esta casa não vai fechar, esse homem não vai morrer, esta mulher não vai morrer. Está ouvindo aí, Satanás? Esta igreja é uma igreja que não veio aqui através de uma palavra de homem para que seja amaldiçoado. Ei, maldição que Noé não teve em Canaã, porque a palavra Canaã quer dizer prometido, ou terra prometida. Deus estava dizendo: ei, Noé, você não pode amaldiçoar quem eu já abençoei. Você não pode abençoar quem eu já abençoei. Tem outro infeliz de profeta, dizendo que era profeta, um tal de Balaão. Eita, quando os profetas não pegam, eita, irmão, se vendendo por causa de dinheiro, por causa de salário, Balaão entrou nas 3 montanhas de Israel para amaldiçoar Israel, para amaldiçoar o povo de Deus, para amaldiçoar a todo Israel. Mas quando ele soube na primeira montanha de Israel para amaldiçoar, a Bíblia vai dizer que Deus entra na mente de Balaão e disse: ei, Balaão, calma aí, homem, você não pode amaldiçoar quem eu já abençoei. Você não pode amaldiçoar quem eu já abençoei. Andaraia, chega um tal de Baraque diante de Balaão e diz a Balaão: olha, eu vou pagar um salário para você aí, para você amaldiçoar. Vou dar um salário para você. Vou lá para amaldiçoar. Você pode receber o que for, mas quando Deus quer abençoar,
Não adianta amaldiçoar. Não adianta amaldiçoar. Aleluia. Então alguém tenta entrar para dentro de Israel, para desde a descendência, para amaldiçoar alguém. Alguém não queria José dentro da casa, queria amaldiçoar dizendo: vai ser um falido, não vai ter nada na vida. Alguém vai dizer: José vai ser um José à esquerda, não vai ter nada, é um pobre, vai ser um escravo lá no Egito, vai ser um pobre escravo no Egito. Mas Deus está dizendo: quando eu abençoo, ninguém pode roubar aquilo que eu já abençoei. Deus entrou na história de José e disse: ei José, tu não vai ser escravo, tu não vai ser humilhado a vida inteira. Pode passar por um período pela cadeia, pode passar por um período, aleluia, de prova, de humilhação, mas o que Deus fez está feito. Ele estava dizendo: olha, os homens que estavam na cadeia junto contigo vai ter que olhar e ver você governador. As mulheres que estavam tentando acusar você, a filha de Potifar ou a mulher de Potifar, está acusando alguém que não merece, e ele vai no lugar onde ele não merece, o lugar que você não merece estar. Deus vai tirar você de lá, Deus vai sacar você de lá. O lugar que você está sendo humilhado, está sendo humilhada. Deus está quebrando maldição falada nessa noite. Oramando Candarabaia. Oh glória. Em Gênesis, Deus veio para criar e mostrar para as famílias quem é que manda no pedaço. Em livro de Juízes, ele veio para entrar e mostrar para os 15 juízes de Israel que Deus queria mostrar que a maldição que alguém tentou, ele ia colocar através do juiz chamado Sansão. Eu vou entrar para mudar a história. Sansão se perde, Sansão desvia, sai do foco, sai da palavra, e então quando alguém sai, fica cego, fica sem força, fica caminhando moribundo, fica amaldiçoado com a própria fraqueza que tem. Mas Deus está dizendo: uma igreja fortalecida na palavra ela não peca, uma igreja fortalecida na palavra ela não erra, uma igreja fortalecida na palavra ela não é amaldiçoada, ela é uma igreja honrada.
quebra da maldição. Toda maldição no início, quando tem um homem de Deus de oração, essa maldição não continua. Aleluia! Essa maldição não permanece. Essa maldição não fica. Porque a maldição criada pelo homem mesmo é quebrada. Porque quando existe um homem de oração, a maldição acaba. Oh, dá uma olhadinha aí, vai. Dá uma olhadinha para alguém aí, vai, olha meu filho para alguém aí, vai, dá uma olhadinha. E diz a maldição, palavra boca, rapaz, tirará a maldição que alguém tentou contra a tua casa, contra a tua família. Não existe mais. Porque agora a Bíblia me garante que essa maldição está quebrada. Está quebrada. Está quebrada. Maldição não se quebra com galinha preta. Maldição não se quebra. É a morte do coelho branco. A maldição não se quebra. Pela feiticeira do filho do canto. Da família do tatuar. Maldição se quebra com a Bíblia, rapaz. Maldição se quebra com palavra, rapaz. Palavra de profeta. Dominando a palavra do céu. Deus está quebrando essa maldição. Agora. Alguns deuses da época levantou a Moloque, levantou alguns mais de 7.000 deuses lá do Egito, que o nome de Deus com uma face de sapo, entrava para amaldiçoar e amaldiçoar, trazer maldição e trazer medo para o povo. O povo tinha medo, não ia adorar mais a Deus por causa do medo da bruxa, por causa do medo da feitiçaria, por causa da idolatria, por causa do encantamento. Mas eu vim debaixo da palavra nessa noite para dizer: traz a e veio trazendo na boca de alguém uma palavra para proferir maldição. Aí Deus coloca sempre alguém de pé, dizendo: ora para Israel, ora para o meu povo, ora para a minha igreja. E quando tiver profeta de sinceridade e oração e vida no altar, Deus não vai permitir a maldição na tua casa. Deus não vai permitir a maldição no teu lar. Aleluia. Vem alguém e observa Ruth.
Observa Noemi. E disse: agora o marido morreu, a história vai acabar. Vai entrar maldição. Qual maldição? A fome, a necessidade, porque o provedor do lar morre. O provedor do lar morre. Sim. Noemi pega e diz: vamos sair daqui, vamos para a casa da minha família. Ela era que nem Elias e Eliseu. Onde as duas iam, uma estava do lado da outra. Onde iria Elias, Eliseu dizia: eu vou também. Onde estava Elias, Eliseu dizia: vou também. É como se estivesse dizendo: onde vai Jesus, João dizendo: eu vou também. Porque João era o profeta do amor. João era o que andava mais pertinho de Jesus. Era o profeta do amor. Imagina você andando com Jesus face a face. E Jesus dizendo: não, meu filho, vai por aqui que você vai ser honrado. Vai por aqui, minha filha, que você vai ser abençoada. Vai Noemi, vai Ruth. Vai na terra aonde manda leite e mel. Mas elas estavam passando necessidade. Um certo dia elas vão trabalhar. Quando elas estão trabalhando, a Bíblia vai dizer que as migalhas das espigas que caíam, ninguém pegava, mas elas pegavam, guardavam. Tem sempre alguém olhando e cuidando do teu trabalho. Você é pregador, está imaginando que o seu trabalho está sendo vão? Não, tem alguém olhando lá em cima. Ei, cantor, não imagina que a sua voz está sendo usada em vão. Sim, está usando para o trabalho da obra do Pai. Sim, está usando a ciência, a sabedoria bíblica para pregar, para trabalhar na obra do Pai. Oh, glória! Aí vai entrando alguém olhando por nome Boaz. Boaz está de longe olhando, dizendo o que ela, aonde é, da onde ela mora, o que ela faz, quem é aquela mulher. Alguém disse: olha, é só uma serviçal que está pegando as espigas que não servem para nada. Aos olhos dos serviçais, aquelas mulheres não estavam fazendo nada, mas aos olhos de Boaz, ele estava dizendo: eu vou tomar ela dentro da minha casa. Tem gente que não olha o nosso trabalho, mas o Senhor olha o nosso trabalho e está dizendo: continua trabalhando, meu filho, continua orando. Está chegando a hora do casamento, está chegando a hora da preparada, está chegando a hora, aleluia. E neste colocar alguém do lado de valer, aleluia. Deus está dizendo aqui nesta noite: está chegando a hora da igreja comer pão, está na hora da igreja beber água, está na hora da igreja assentar junto com o noivo no trono. A maldição quer vir, a maldição quer chegar, para que a igreja não seja arrebatada. Mas eu vim lá do Brasil abrir os olhos por meio da Bíblia e dizer: a tua morada não é aqui, a tua casa não é aqui, o teu endereço não é aqui, a tua moradia não é aqui. Alguém está tentando lançar maldição para você não ter desejo de morar no céu, para você não ter desejo de morar na glória. Mas escuta aí, Satanás, nós vamos entrar na Nova Jerusalém. Eu me trouxe nessa noite para dizer que os homens dessa igreja Satanás não vai derrubar, que os homens dessa igreja Satanás não vai derrubar, que os obreiros dessa igreja Satanás não vai derrubar, que o pastor da igreja Satanás não vai derrubar, e nós não vamos ser derrubados. Estamos andando na palavra, na palavra, na palavra, na palavra, na palavra. E dia vai comer Bíblia, de noite vai comer Bíblia, de madrugada vai comer Bíblia, 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 Bíblia.
coração do rei. E o rei disse: chama alguém para ir na biblioteca. Chama alguém para ir na biblioteca. Alguém queria fazer maldade para Mardoqueu. Alguém queria fazer uma loucura. Alguém queria enforcar, colocar o seu pescoço na guilhotina, fazer maldade. Mas alguém agora vem com um livro e toda a maldade que estava escrita para fazer contra ele. O rei disse: meu Deus, ei, amado, ei, Mardoqueu, o que eu devo fazer para o homem que o rei se agrada? Pega um cavalo da ótima qualidade, pega a melhor roupa e dá para ele. Pega um anel. Eu disse que Deus iria fazer aliança com alguém, com a igreja hoje. Pega um anel, coloca no dedo dele. O bonitinho que queria matar o outro estava todo faceiro, imaginando que era ele que iria em cima do cavalo. Quem deseja o mal, ele vai estar debaixo do cavalo. Quem deseja a tua queda, quem deseja a tua morte, quem deseja o teu mal, vai ter que pegar o cavalo, vai pegar as rédeas do cavalo e vai dizer: quem é o homem que Deus se agrada? Quem é a mulher que Deus se agrada? Vai andar em toda a cidade e vai dizer: quem é o homem que Deus se agrada? Quem é a mulher que Deus se agrada? Aquele que queria matar, vai embaixo do cavalo andando, puxando a rédea e está dizendo: era aí que eu teria que sentar, era aí que eu teria que estar. Deus só coloca alguém no lugar de destaque. Anda agora ao céu, quando não há mais pessoa, quando não usa os lábios para mais abençoar, quando não usa os lábios para falar mal de Deus, quando não usa os lábios para proferir palavra para matar alguém. Deus está dizendo que pela palavra Ele está cortando essa maldição agora, Ele está quebrando essa maldição agora, Ele está desfazendo essa maldição agora. Dá uma olhadinha para alguém, vai, olha. E fala para alguém. Diga: ei, tem alguém? Tem gente que comeu angu ainda, não fala. Ei, tem alguém querendo te tirar de cima do cavalo? Fala assim: mas não vai. Tem gente que tenta amaldiçoar a casa. Olha, a Bíblia vai dizer no tal: a Maquira está junto com José. José está com ele no colo. A Maquira ainda era criança, recém-nascida, estava no colo de José. E José estava abençoando, dizendo: ei, Maquira, a sua vida não vai ser igual a minha, que foi rejeitada pela família. A sua geração, a sua vida vai ser diferente. Oh, glória! Mas ele cresce, a Maquira cresce e também foi rejeitado pela família, foi vendido também. Olha o que acontece, aí o que acontece, Deus coloca no lugar que ninguém queria ir. Deus leva a Maquira no lugar que ninguém queria ir, na terra de Lodebar, na terra do esquecimento. Só tinha lá o Mefibosete, um aleijado que ninguém queria andar com ele, ninguém queria andar do lado dele, ninguém queria estar com ele. Alguém jogou ele lá, deixou ele lá, o pai dele Jonatas morreu, ele está sozinho. Mas olha o que acontece: Jonatas faz um pacto com
Mas olha, Deus leva Maquina na terra de Lodemar, terra do esquecimento. Maquina, terra da lembrança. Lodemar, terra do esquecimento. Maquina, terra da lembrança. Deus nunca vai esquecer você no lugar que você está. Deus nunca vai esquecer de você na terra que você vai estar. Oh glória, Maquina chega lá, começa a dar muito em Mefibosete, começa a cortar barba, começa a cuidar dele, começa a dar um osso para ele, começa a dar café para ele, começa Deus um cuidador para Mefibosete. Deus está dizendo que a terra que alguém está tentando amaldiçoar, ele vai levar alguém para cuidar de você. Mas Deus levou alguém para cuidar de Mefibosete. Deus me trouxe aqui para cuidar da tua alma. Esses 2 dias, para trazer uma palavra do céu para a tua alma. Eu não vim lá do Paraná com uma marreta de um lado, uma espada do outro, para matar as ovelhas. Deus está dizendo que tem alguém que não vai levar, mas a palavra está aqui para curar. Tem alguém na terra sendo esquecido. Tem alguém na terra sendo esquecido. A terra não está se lembrando mais de você. A terra não se recorda mais de você. Mas Deus está dizendo: eu me lembro. Eu me lembro. Eu disse lá fora que o baixinho está doido para pregar hoje. O relógio está voando, o relógio está decolando, parece avião. Mas hoje o baixinho quer pregar aqui. Oh glória, vem com o baixinho da glória, vem com o baixinho da glória. Venha salvar o Deus Todo-Poderoso, venha honrar o Deus Todo-Poderoso. Tem aqueles animais que empurravam na hora da plantação, na hora de amassar alguma coisa. Os animais estão rodeando e está lá Sansão empurrando pelas últimas vezes da sua vida. Cego, cabelo pequeno, sem força. Aí ele lembra do céu. Ele lembra de Deus. Ele disse: o homem não quer saber da minha pessoa. O homem quer zombar e humilhar. Mas eu vou até alguém que não zomba de ninguém, não humilha ninguém e não critica ninguém. Eu vou até Deus. O Lamaia Condaia, Deus Maria. Ele está cego, querido, mas ele tem voz. Ele está cego, mas ele tem voz. Coloca as 2 mãos